Olá, aluno! Olá, aluna! Seja bem-vindo a mais uma aula de arte do terceiro ano do ensino médio da Escola Estadual João Ricardo Borges de Lima. Nesta aula, vamos falar sobre História da Arte, parte 1. A história da arte se divide em 5 períodos: pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Neste vídeo, vamos nos ater à pré-história e Idade Antiga. O período da pré-história tem seu início marcado pela arte rupestre, que se refere às criações artísticas feitas em rochas. A arte rupestre geralmente possui a técnica e a temática relacionadas com a caça e a vida cotidiana. Os pigmentos utilizados são materiais facilmente encontrados na natureza, como argilas, minerais, carvão, ossos carbonizados e vegetais, misturados aos aglutinantes para dar viscosidade e fixar o pigmento. Para esse fim, triturava-se os elementos sólidos e se adicionava clara de ovo, sangue, excrementos, principalmente de morcegos, gordura animal, bem como ceras e resinas vegetais. A arte da antiguidade, por sua vez, se inicia com o destaque da arte mesopotâmica. A arte mesopotâmica é marcada por uma infinidade de povos e culturas que se desenvolveram na região da Mesopotâmia e reflete a história, a política, a religião, as forças da natureza e as diversas conquistas desses povos. A arte mesopotâmica tinha finalidade decorativa, assim, a arquitetura mesopotâmica foi a mais desenvolvida das artes desse período, sendo marcada pela grandiosidade das formas. A escultura e a pintura possuíam a mesma finalidade decorativa, ou seja, elas foram produzidas para decorar espaços arquitetônicos. Em seguida, temos a arte egípcia. Os egípcios acreditavam na imortalidade da alma e que ela poderia sofrer se o corpo fosse profanado. Por isso, a arte egípcia se manifesta em temas religiosos no interior dos templos e túmulos. Para proteger a alma pela eternidade, as pessoas eram mumificadas e os faraós contratavam artistas para desenhar e pintar nas paredes de seus túmulos, sendo o faraó, por questões hierárquicas, a figura mais importante e enaltecida nas expressões artísticas da época. A lei da frontalidade é a característica mais marcante na pintura egípcia. Essa regra determinava que o tronco das pessoas deveria ser representado de frente, enquanto a cabeça, pernas, pés exibidos de perfil. Os olhos também são retratados de frente. Essa maneira de representação cria uma combinação visual lateral e frontal. Caminhamos agora para a arte grega. Os gregos acreditavam que o ser humano era a concepção mais incrível do universo. Por isso, suas manifestações de artes eram livres de mandatos de reis e sacerdotes. Os gregos se destacaram especialmente na pintura, na arquitetura e na escultura, seguindo as características da simetria, perfeição, obras realizadas a partir de modelos vivos, uso religioso, doméstico ou funerário. A valorização do ser humano também era muito importante nessa época. As pinturas e esculturas eram concebidas a fim de serem belas e assim perfeitas, de acordo com os princípios da filosofia grega. Essa talvez seja a principal característica da arte grega, o que a torna singular e cujas influências são visíveis até os nossos dias. Os grandes templos erguidos pelos gregos tinham o propósito de prestar culto aos seus deuses. Uma das suas características é a utilização das colunas e a simetria entre a entrada e os fundos do templo. Sendo assim, podemos definir as colunas gregas em 3 estilos arquitetônicos: o coríntio, que é o rico em detalhes, o dórico, que é o simples e maciço, representando o masculino, e o jônico, que é o luxuoso, que representa o feminino. Para finalizar essa primeira parte, vamos falar sobre a arte romana. Quando os romanos conquistaram a Grécia, ficaram fascinados com a sua arte e começaram a imitar os gregos. Daí, resulta que muitas das características da arte grega são encontradas na arte romana, como é o caso também da mitologia. A arquitetura foi a maior de todas as expressões artísticas dos romanos. Nela, a característica que mais se destaca é o uso dos arcos. Na arquitetura romana, tem destaque a construção de portais, aquedutos, prédios, monumentos e templos. Eles foram erguidos com praticidade e inovação, como o caso do uso do arco e das abóbadas nas construções. Gostou? Então acompanhe no próximo vídeo a parte 2.
Esse é um vídeo resumo de História da Arte, cuja fonte de pesquisa é o site todamateria.com.br.